Seja muito bem-vindo ao nosso canal, obrigado por sua presença. Este breve vídeo visa responder a seguinte pergunta: quem era a mulher de Caim? De onde surgiu esta mulher? Este questionamento acompanha muitos cristãos e também é usado pelos críticos da Bíblia Sagrada. E por que esta pergunta ganha notoriedade? Pela linha de raciocínio de muitos que pensam assim: sendo que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, como poderia ter Caim casado com uma mulher se no mundo existiam somente 4 pessoas? A saber, Adão, Eva, Caim e Abel. E depois 3, pois Caim assassinou seu irmão Abel, conforme relato em Gênesis capítulo 4, versículo 8. É sobre isto que trataremos. Espero que este vídeo te ajude, caso você tenha esta dúvida. Então vamos lá. Entre os detalhes que precisamos entender, está o fato de que, quando Sete, que é o nome do terceiro filho de Adão, nasceu, Adão estava com 130 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 2 a 5, diz assim: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Perceba que o texto nos informa que Adão morreu com 930 anos, e que gerou filhos e filhas. Após gerar seu filho de nome Sete, ele ainda viveu por 800 anos. Isto quer dizer que durante séculos ele gerou filhos e filhas. Então a família de Adão era bem grande. Isto estava de acordo com o plano de Deus, revelado no início do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando ele ordenou que deveriam se multiplicar e encher toda a terra. Para isto, haveria a necessidade do relacionamento consanguíneo, ou seja, entre irmãos, e em outros graus de parentesco também, posteriormente. Então veja, obviamente, Caim casou-se com uma de suas irmãs, ou talvez com uma sobrinha. A proibição para esse tipo de casamento ocorreu somente depois, na época de Moisés, pela lei, conforme é relatado em Levítico 18, capítulo 18, versículo 7 a 17. Levítico 18, versículo 7 a 17. Antes de Moisés, não existia proibição. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 15, aprendemos o seguinte: porque onde não há lei, também não há pecado. Ou seja, por não haver lei, não era encarado como pecado. Quanto à genética, não constituía problema. A deterioração física como efeito do pecado sobre o corpo humano ainda estava começando. Eles poderiam ter filhos entre os familiares e isto não traria problemas genéticos para a família. Havia robustez, saúde, as pessoas viviam séculos. O texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 16 e 17, nos diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu. O que geralmente se cria na mente ao ler esta passagem é que Caim, após deixar seus pais, chegou ali na terra de Nod, conheceu uma moça da região, se afeiçoou, e a paquerou, conquistou e a jovem ficou grávida. Precisamos entender que a palavra conhecer, no texto lido, é um hebraísmo linguístico e quer dizer que Caim teve relação sexual com a sua mulher e que ela ficou grávida. Tudo indica que, quando Caim partiu, deixando seus pais, ele já levou consigo a sua esposa. Outro questionamento que as pessoas fazem é o seguinte: por que a Bíblia não cita os nomes dos outros filhos de Adão, sendo que ele teve outros filhos e filhas, e faz menção somente a Caim, Abel e Sete?
Precisamos compreender que a narrativa cita nomes de pessoas que foram referenciais na história dos descendentes mais próximos de Adão. Por exemplo, Caim e Abel são citados por serem referenciais de primeiros filhos e também do primeiro assassinato. De Sete surgiu a linhagem das gerações que começaram a invocar o nome de Deus. E isto o faz de referencial. Assim, a narrativa não tem um objetivo cronológico, tampouco quantitativo. Aqueles que não tiveram um referencial direto na história foram simplesmente omitidos. Ok? Este era o meu objetivo por meio deste vídeo. Obrigado por você ficar comigo até o final. Espero que estas considerações tenham sido pertinentes e, se puder, se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito isso, ative o sininho, dê o seu joinha e isto nos ajudará no engajamento para que o YouTube indique ainda mais os nossos vídeos. Tudo de bom, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Obrigado pela sua presença.